Em maio de 2019, um avião de passageiros Sukhoi Superjet 100 declara emergência logo após a decolagem de Moscou e voa de volta ao aeroporto de partida. Durante o pouso, a aeronave atinge fortemente a pista e um incêndio irrompe nas asas, tomando toda a parte traseira da aeronave. Após a parada, uma parte dos passageiros consegue escapar pelas portas dianteiras, mas 41 ocupantes sofrem os efeitos do fogo e da fumaça e morrem ainda dentro da aeronave. Por que esse avião precisou fazer um pouso de emergência? Por que esse pouso foi tão mal sucedido? Falha de projeto? Falha humana? As conclusões da investigação desse trágico acidente são o nosso assunto de hoje. Antes de prosseguirmos com a análise do acidente, é importante fazer uma ressalva. Este é um vídeo técnico sobre um acidente aeronáutico com vítimas fatais. O relatório oficial tem mais de 570 páginas com resultados da investigação em diversas áreas, incluindo sistemas da aeronave, exames de componentes e dezenas de gráficos com análises. Porém, nesse vídeo, será feita uma abordagem priorizando o aspecto operacional do acidente, naqueles tópicos que estariam ao alcance da tripulação gerenciar. Para outras informações, o relatório de investigação deve ser consultado. O objetivo aqui é gerar conhecimento e aprendizado no campo das operações de voo, a fim de evitar a repetição dessas trágicas situações. O Sukhoi Superjet 100 estava realizando o voo Aeroflot 1492, decolando do aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, com destino a Murmansk, no norte da Rússia, um voo estimado em 2 horas e 30 de duração. O comandante, no assento esquerdo do cockpit, era o piloto nos controles, e o primeiro oficial estava no assento direito como piloto de monitoramento. Era a primeira vez que os dois operavam juntos como uma tripulação de voo. Às 18h23, o Sukhoi Superjet recebe autorização e inicia a corrida de decolagem da pista 24 central do aeroporto de Sheremetyevo. Às 18h07:10, no perfil da saída por instrumentos, o piloto ajusta para voar na proa 327, utilizando o modo HDG do piloto automático. De acordo com o radar meteorológico de solo, o avião estava voando por uma área de tempestade ativa, localizada a noroeste do aeroporto e que movia-se na direção nordeste. Às 18h03, cerca de 6 minutos após a decolagem, cruzando 8.600 pés para o nível 110, o gravador de voz de cabine registra um ruído, que foi identificado mais tarde como um avião sendo atingido por uma descarga atmosférica, um raio. O sistema de controle de voo fly-by-wire emite o alarme auditivo informando Direct Mode. Isto significava que o fly-by-wire tinha saído do modo normal de funcionamento. Daqui a pouco veremos o que isso significa. O comandante, então, desacopla o piloto automático através do side stick do lado esquerdo e também desengaja o autothrottle, mecanismo que controla automaticamente a tração dos motores. O gravador de dados de voo começa a registrar movimentos abruptos e intermitentes no side stick e uma dificuldade em manter o voo estabilizado. Às 18h32, a tripulação decide que seria melhor retornar para o aeroporto de origem. O primeiro oficial declara pam-pam, mas o rádio de comunicação parecia não estar funcionando. Os tripulantes inserem o código 7600 no transponder para indicar falha de comunicação. Alguns segundos depois, o contato rádio é restabelecido na frequência de emergência 1215, usando o rádio número 2. Os tripulantes avisam: Controle Moscou, solicitamos retorno 1492. Perdemos o rádio e o avião está em modo direto. O Sukhoi começa a ser vetorado para interceptar a aproximação final do procedimento ILS da pista 24 esquerda do aeroporto de Sheremetyevo. O comandante avisa a comissária-chefe que o avião está retornando para o aeroporto e enfatiza: não estamos em emergência, estamos apenas retornando. Às 18h47, o avião inicia uma curva para a proa 140 conforme instrução do ATC. A torre pergunta se é necessária alguma assistência, ao que o piloto responde: não, por enquanto tudo normal, padrão. Às 18h13:11, o comandante pede a leitura do checklist para o alarme de controle de voo em modo direto. O primeiro oficial inicia o procedimento por 2 vezes porque suas ações foram interrompidas pela comunicação com o ATC. Às 18h15:34, o controlador de voo autoriza o procedimento ILS Yankee para a pista 24 esquerda.
O primeiro oficial começa a ler os procedimentos para Flight Control Direct Mode, anunciando: autothrottle não pode ser usado, voe com suavidade, compense manualmente, use flap 3, velocidade de aproximação VRF mais 10, distância de pouso multiplicada por 1,34. Comandar o speed brake após o toque na pista. Às 18h17h39, o primeiro oficial avisa ao ATC que eles ainda não estão prontos para aproximação e solicita circular, ao que o controle orienta para tomarem a proa norte. Durante a curva direita, o piloto em comando não consegue manter a altitude do avião dentro de uma faixa de 200 pés, recebendo múltiplos alarmes auditivos de variação de altitude. Enquanto completam a curva, o primeiro oficial lê os procedimentos para o pouso acima de peso máximo. O avião estava 1.600 kg acima do limite. Às 18h23h03, a tripulação avisa ao ATC que estavam prontos para a aproximação. Durante a extensão do trem de pouso e flap, o comandante faz a compensação em arfagem e não mexe mais no compensador durante a aproximação. Às 18h26h31, a tripulação modifica o código transponder para 7.700, indicando uma condição de emergência. Às 18h27h20, o jato inicia a descida guiando-se pelo glide slope e são autorizados para o pouso com a informação de vento de 160 graus com 13 nós, com rajada de 20 nós, pista 24 livre para pouso. No setor de aproximação, porém, o vento era de 190 graus com 30 nós. Durante a aproximação com o avião descompensado em arfagem, o piloto precisava cabrar o side stick para manter a trajetória. E quando o piloto deixava o manche em neutro, o avião tinha tendência de baixar o nariz. Às 18h28h26, houve-se o alarme de wind shear, acompanhado pelo aviso: arremeta, wind shear à frente. Wind shear ahead, go around, wind shear ahead. Os alertas se repetem por 11 segundos, mas os tripulantes não comentam sobre os alertas. Uma mensagem de voz avisa quando o avião cruza 1.000 pés de altura. 1,000. O comandante avisa: continuo, e o primeiro oficial responde: checado. Às 18h29h31, cruzando 270 pés de altura, houve-se o aviso oral automático de mínimos. Neste momento, a aeronave inicia um rápido desvio para baixo da rampa de aproximação, o que provoca outro alerta oral, o de glide slope. Glide slope. O piloto em comando reage aplicando potência nos dois motores, o que resulta no aumento da velocidade. A velocidade de aproximação deveria ser de 155 nós, mas quando o avião cruza a cabeceira, a 40 pés de altura, está com 164 nós, e quando cruza 16 pés de altura, está com 170 nós. Às 18h29h54, o alerta oral retard informa a tripulação que o avião tinha atingido a altura de redução das manetes de tração dos motores para idle durante o arredondamento. Quase simultaneamente com o recuo das manetes para idle, o piloto em comando inicia o arredondamento com o comando a cabrar no side stick, indo até 65% do curso. Em seguida, são registrados comandos de arfagem no side stick indo de batente a batente, tanto a cabrar quanto a picar, com o side stick sendo mantido nos batentes por um tempo relativamente longo. Às 18h30h00, cerca de 900 metros depois de cruzar a cabeceira 24, o avião toca a pista pela primeira vez, com uma velocidade de 158 nós, em atitude nivelada, com as 3 rodas ao mesmo tempo. O contato com a pista ocorre violentamente, com uma aceleração vertical de pelo menos 2,55 g, e o avião ricocheteia de volta para o ar, subindo cerca de 5 pés de altura. Esse movimento de retorno ao ar, depois do toque, é chamado de bouncing. Com o fly-by-wire em modo direto, não acontece a abertura automática dos spoilers das asas, e a tripulação também não comanda a abertura manual. Durante esse primeiro ricocheteio de volta ao ar, o piloto comanda o manche para o batente a picar e a manete de tração para o máximo reverso, mas as portas dos reversores não se abrem, pois não havia sinal de compressão dos amortecedores do trem de pouso principal, uma condição requerida para a abertura dos reversores. Às 18h30h02, ocorre um segundo contato com a pista, agora primeiro com o trem de pouso de nariz, com uma velocidade de 155 nós, e com o manche totalmente defletido a cabrar. A aceleração vertical foi de 5,85 g, e a aeronave retorna uma segunda vez para o ar. Ao tocar o solo pela segunda vez, acontece a compressão dos amortecedores do trem de pouso e os reversores começam a abrir e completam a abertura após esse segundo contato com o solo, só que agora com o avião novamente no ar.
Durante o segundo ricocheteio, o avião sobe para uma altura de 15 pés e as manetes de tração são avançadas para a posição de decolagem e o manche puxado o máximo para trás. Essa ação seria consistente com uma tentativa de arremetida, mas como os reversores tinham sido acionados, os motores não aceleraram. Às 18h30:05, com uma velocidade indicada de 140 nós, ocorre o terceiro contato com a pista, agora com uma aceleração vertical de pelo menos 5G. Como consequência dos pousos duros, as pernas do trem de pouso principal e outros elementos estruturais nas asas se rompem, furando o tanque de combustível e iniciando o fogo enquanto o avião derrapa pela pista. Às 18h38, o avião para na lateral da pista. Ao mesmo tempo, o primeiro oficial avisa aos comissários de voo na cabine: atenção tripulação em seus postos! Atenção tripulação em seus postos! Às 18h30:49, os comissários de voo comandam na cabine: soltem o cinto de segurança, deixem tudo, abandonem. Às 18h30:52, o comandante avisa: evacuação. Às 18h30:53, o CVR para de gravar. Dos 78 ocupantes, 41 não conseguem escapar da aeronave. O acidente foi investigado pela autoridade de aviação russa, que emitiu um relatório final detalhado. Vejamos um resumo dos fatos mais relevantes. A aeronave. O avião envolvido no acidente era um Sukhoi RRJ-95B, conhecido comercialmente como Sukhoi Superjet 100 e certificado em 2010 na categoria Aeronave de Transporte. Esse avião tinha sido produzido em 2017. Trata-se de um avião regional, bimotor a jato, de corredor único, com 5 assentos por fileira, com peso máximo de decolagem de 49 toneladas e com capacidade de transportar entre 87 e 98 passageiros. A aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade válido e com as manutenções em dia. Durante a subida inicial após a decolagem, o avião recebeu uma descarga elétrica atmosférica em voo. Essa descarga produziu um reset de alguns componentes eletrônicos e teve como uma das consequências a transição do fly-by-wire, de comando de voo, saindo do modo normal para o modo direto, seguido de um alarme auditivo e da indicação no painel de instrumentos. O Sukhoi Superjet 100 era equipado com um sistema de controle de voo do tipo fly-by-wire. Qual a diferença entre comandos de voo convencionais e comandos fly-by-wire? Nos aviões convencionais, quando o piloto atua no manche, ele deflete as superfícies de controle de voo. Esse movimento pode ser mecânico, diretamente até a superfície de controle, por meio de cabos de aço ou haste de comando, ou por meio de um atuador hidráulico. Essas superfícies vão defletir proporcionalmente ao comando dado pelo piloto, vão interagir com a dinâmica da aeronave e provocar uma resposta em manobra. O que se quer dizer com interagir com a dinâmica da aeronave? Significa que o piloto comanda uma deflexão das superfícies de controle, como os ailerons ou profundor, e dependendo da velocidade do voo, da posição do centro de gravidade ou de outros fatores, isso provocará respostas diferentes em manobra. Uma deflexão acabada do profundor vai provocar uma certa resposta se o avião estiver voando a 100 nós e outra resposta diferente se o avião estiver a 400 nós. Com o centro de gravidade no limite dianteiro, o comportamento será um e outro se estiver no limite traseiro. Com o avanço dos sistemas de computação digital, houve um salto no que se refere ao sistema de controle de voo. O manche mecânico tradicional foi substituído por um manche eletrônico, que agora envia sinais digitais para o computador de controle de voo, conhecido pela sigla em inglês como FCC. O FCC também recebe dados de outros sensores espalhados pelo avião, como giroscópios, acelerômetros, sensores de ângulo de ataque, dados de pressão estática e pressão dinâmica, processa essas informações e aí sim define qual será a deflexão das superfícies de controle para se atingir aquele comando dado pelo piloto. Este é o conceito simplificado do sistema de controle de voo chamado fly-by-wire. Não existe mais ligação mecânica entre o piloto e as superfícies de controle. Agora, o piloto não comanda mais a deflexão das superfícies, mas envia um sinal para o FCC com um parâmetro de manobra que ele deseja que seja atingido. E o FCC define qual será a deflexão das superfícies em função das análises de vários sensores. Uma das características do sistema fly-by-wire
é a possibilidade de comparar o comando dado pelo piloto com a resposta da aeronave. Digamos que o piloto realizou uma deflexão no manche que colocou a aeronave em uma altitude de 20 graus quebrados. Se ocorrer alguma perturbação que modifique a atitude, digamos para 19 graus, o sistema vai comparar os 19 graus atuais com os 20 graus requeridos pelo FCC e vai atuar nos comandos de voo para que a aeronave volte aos 20 graus de altitude, não necessitando de intervenção do piloto. Essa arquitetura é chamada de comando de voo em malha fechada, ou seja, o sistema está sempre se autoalimentando para manter o avião respondendo ao último comando do piloto, independente de intervenção externa. Isso diminui bastante a carga de trabalho, entre outros aspectos. Os fabricantes de aviões de transporte moderno incorporam o recurso do fly-by-wire para desenvolver aviões com baixa estabilidade longitudinal. Isso reduz o consumo de combustível, que é um aspecto de competitividade no mercado de jatos categoria transporte. Porém, como são aviões com uma característica de estabilidade mais baixa, chamada estabilidade relaxada, também pode apresentar uma pilotagem um pouco mais trabalhosa. Nesses casos, o fly-by-wire entra para aumentar artificialmente a estabilidade, trazendo o avião para um comportamento mais saudável em termos de controlabilidade. O fly-by-wire possui basicamente dois modos de operação, modo normal e modo direto. Em modo normal de operação, quando recebe informação de todos os sensores da aeronave, o fly-by-wire proporciona recursos de aumento de estabilidade, proteção do envelope de voo, limitação de ângulo de ataque prevenindo stóis, protege de excesso de velocidade e de fator de carga, faz compensação automática em arfagem e faz a extensão dos spoilers após o pouso. Tudo isso diminuindo a carga de trabalho do piloto. Quando o Sukhoi foi atingido por um raio, o sistema de controle de voo transicionou para o chamado modo direto. Em modo direto, o avião perde as funções de estabilidade e de proteção do envelope de voo. Os comandos feitos na cabine pelo piloto vão direto para a superfície de comando, sem qualquer correção pelos computadores. O avião também perde estabilidade, sua pilotagem fica mais trabalhosa, mais difícil e a trimagem automática em arfagem também é perdida, necessitando do uso do compensador manualmente. O piloto tem agora em suas mãos um avião com comportamento diferente do que ele está acostumado. Quando um avião categoria transporte está sendo projetado, a engenharia do fabricante faz uma análise detalhada de todas as possibilidades de falhas de sistemas que podem ocorrer. O objetivo é projetar sistemas com um grau de confiabilidade que atendam aos requisitos de certificação. Os cenários de falha potencial são classificados de acordo com 4 categorias principais, denominadas como falha menor, maior, perigosa e catastrófica. Uma falha menor é uma condição identificada nas análises que causa uma pequena degradação das margens de segurança e provoca um pequeno aumento na carga de trabalho do piloto. Uma falha classificada como maior já traz como consequência uma degradação perceptível nas margens de segurança e um aumento significativo da carga de trabalho. O avião precisa ser projetado de forma que a sua probabilidade de ocorrência seja menor do que 1 em 100 mil horas de voo, ou 10 elevado a menos 5. Uma falha classificada como perigosa quando representa uma degradação significativa que exige do piloto um alto nível de habilidade e julgamento. O avião deve ser projetado de modo que a probabilidade de uma falha com efeitos perigosos seja menor do que 1 em 10 milhões de horas de voo, ou 10 elevado a menos 7. Por último, uma falha catastrófica é aquela que provavelmente vai resultar em perda da aeronave e fatalidades, e o avião precisa ter proteções de modo que a probabilidade dessa categoria de falhas seja menor do que 1 em 1 bilhão de horas voadas. Durante a certificação do Sukhoi Superjet, uma reversão para modo direto foi classificada como uma falha maior se acontecesse durante uma aproximação de não precisão ou arremetida, e uma falha menor se ocorresse durante outras fases do voo, ou seja, precisaria ter uma taxa de falha menor do que 1 em 100 mil. Antes do Sukhoi Superjet entrar em serviço, o fabricante calculou que a probabilidade de uma reversão para modo direto seria de aproximadamente uma falha para cada 1.640.000 horas de voo. No entanto, quando as entregas começaram, os casos de reversões para modo direto começaram a ocorrer.
Até 2022, o número de reversões conhecidas para o modo direto somavam 21 casos, uma taxa de uma falha para cada 63 mil horas de voo, mais de 10 vezes acima da taxa calculada pelo fabricante. Tripulação. A tripulação era constituída de 2 pilotos e 3 comissários de voo. O piloto em comando tinha licença de piloto de linha aérea e estava com suas habilitações em dia. Possuía cerca de 6.800 horas totais de voo, sendo 1.570 horas no Sukhoi Superjet. O primeiro oficial tinha licença de piloto comercial e estava com suas habilitações em dia. Possuía cerca de 774 horas totais de voo, sendo 624 no tipo. Os 3 comissários de voo tinham respectivamente 2.600, 2.400 e 650 horas totais de voo. O treinamento de transição para o Sukhoi Superjet em simulador de voo previa a operação da aeronave com fly-by-wire em modo direto, incluindo STOIs em várias configurações, aproximações ILS circulando por pouso, arremetida e um circuito de tráfego visual. Contudo, o programa de treinamento tinha mais de 450 tipos de emergência, e por questões de tempo no simulador de voo, algumas vezes os treinamentos eram feitos combinando 2 tipos de emergência, e isso não era registrado de forma adequada pelos instrutores. Assim, os registros de treinamento do comandante nos 3 anos anteriores ao acidente não permitiram saber se as manobras em modo direto foram realmente executadas. As fichas de treinamento do comandante continham vários comentários sobre dificuldade em manter velocidade na aproximação, falta de atenção em estabilizar a aproximação, falta de atenção ao vento, briefings realizados em momento inadequado do voo, detecção tardia de wind shear, falha em fazer os callouts e outros casos de descumprimento de procedimentos. Muitas dessas questões foram mencionadas várias vezes ao longo do seu histórico, indicando que não havia uma melhora à medida que avançava no treinamento. Na verdade, os registros mostram que ele teve que passar por treinamento extra. Em 2 ocasiões, ele foi reposicionado para um programa de treinamento para pilotos menos experientes e também teve que realizar repetições de manobra acima do mínimo exigido. No entanto, suas dificuldades persistiram mesmo depois que ele foi liberado para a linha. Um sistema de gerenciamento de segurança efetivo teria revelado essas dificuldades e aplicado ações para corrigi-las. A tripulação passou por uma avaliação psicológica após o acidente, mas os resultados foram intencionalmente omitidos no relatório final divulgado. Mesmo assim, em outra parte do relatório, em que há referência aos resultados daquelas avaliações psicológicas omitidas, é dito que, num ambiente de estresse, o primeiro oficial apresentava comportamento típico de aumento da agitação, enquanto o comandante apresentava um retardo nas suas reações. O relatório ainda comenta que a exposição da aeronave à descarga elétrica pode ter gerado um efeito de surpresa na tripulação, que é apoiado por uma exclamação emocional de um dos tripulantes logo após o raio. O relatório ainda diz que a surpresa pode ter sido intensificada pelo aparecimento de um número substancial de mensagens de falha na tela de alarmes. Esse efeito, segundo o relatório, muito provavelmente induziu ao aumento explosivo da tensão psicoemocional nos 2 tripulantes e afetou a sequência de eventos. Operações de voo. O Sukhoi Superjet estava decolando da pista 24 Central do aeroporto de Sheremetyevo para Murmansk, fazendo o voo Aeroflot 1492. O aeródromo está situado a uma elevação de 630 pés acima do nível médio do mar e as 2 pistas de pouso principais, 24 esquerda e 24 centrais, têm comprimento de 3.700 e 3.550 metros por 60 de largura. No setor noroeste do aeroporto, na rota de decolagem do Aeroflot 1492, havia uma concentração de nuvens cumulonimbus em atividade, com deslocamento para nordeste, com precipitação visível e redução de visibilidade. A aeronave foi atingida por uma descarga elétrica que provocou um reset de componentes eletrônicos e a reversão do sistema de comando de voo fly-by-wire do modo normal para o modo direto. Durante a aproximação para o pouso, ao cruzar 1.000 pés de altura, a tripulação recebeu o aviso Go Around Wind Shear Ahead ao longo de 11 segundos, mas não houve qualquer reação dos 2 pilotos aos alertas. Desde o momento em que fly-by-wire reverteu para o modo direto, o piloto em comando apresentou dificuldades na manutenção do voo estabilizado.
A equipe de investigação realizou uma análise comparativa das aproximações para pouso feitas pelo comandante na operação com fly-by-wire em modo normal, em voo manual, sem autopilot ou autothrottle, com o voo que terminou com um acidente. A figura mostra de cima para baixo os registros para atitude em arfagem, posição do profundor e posição do side stick. Nas linhas azuis escuras estão os dados do voo do comandante em modo normal do fly-by-wire. Em vermelho, os registros para o voo do acidente. A figura mostra que, ao longo de toda a aproximação final do voo que acabou em acidente, os comandos em arfagem no side stick foram de natureza oscilatória e muito maiores em amplitude, chegando de batente a batente de comando, o que levou à mudança substancial da atitude em arfagem, como mostrado na primeira sequência de dados. Comandos semelhantes de grande amplitude também foram observadas nas aproximações realizadas em modo direto por outras tripulações de voo. A equipe de investigação revisou 7 voos com outras tripulações, onde o pouso foi realizado com modo direto. A figura apresenta de cima para baixo também os parâmetros de atitude em arfagem, posição do profundor e posição do side stick durante a fase de aproximação pelo glide slope, comparados com os dados do voo acidentado que aparecem em vermelho. No voo do acidente, as atuações no side stick tiveram amplitude muito maior, indo de batente a batente, algo que não aconteceu nos demais voos. Mesmo assim, os gráficos sugerem maior dificuldade nas aproximações para pouso com comando de voo em modo direto, principalmente nos casos em que o avião não estava compensado em arfagem. A equipe de investigação questionou o fato desses dados não terem sido analisados antes do acidente pela companhia aérea e por que nenhuma medida corretiva na parte de treinamento tinha sido tomada, sem obter resposta. Sobre procedimentos de evacuação de emergência dos ocupantes após o pouso. A bordo do Sukhoi Superjet estavam 73 passageiros, 3 comissários de voo e 2 pilotos. Na cabine de passageiros, havia 2 comissárias para as 2 portas dianteiras e um comissário sozinho na parte traseira, responsável para operar as 2 portas traseiras. Esse comissário tinha 21 anos e era o menos experiente da tripulação. Não houve qualquer aviso vindo do cockpit no sentido de preparar a cabine para um pouso de emergência. Pelo contrário, o comandante avisou que seria um pouso normal. Após os 3 impactos com o solo no pouso, as comissárias das portas dianteiras viram as chamas pela janela e avisaram ao cockpit: fogo a bordo! Assim que o avião parou, a comissária da porta 1 direita soltou seu cinto e abriu a porta dianteira direita. Logo em seguida, a porta 1 esquerda foi aberta pela comissária-chefe. A evacuação começou sem o comando da cabine. O CVR registra os comandos da comissária-chefe. Soltem os cintos, deixem tudo, saiam. Os comandos foram feitos em russo e em inglês. A comissária disse ter dado comando pelo intercomunicador de cabine, mas o sistema não funcionou. Depois de evacuar um pouco mais de 2 dúzias de pessoas pelas portas dianteiras, as 2 comissárias não viram mais nenhum outro passageiro saindo da fumaça negra que preenchia a cabine. Como o fogo e a fumaça estavam piorando a cada segundo, as 2 comissárias optaram por abandonar o avião pela porta dianteira direita, com um intervalo de 11 segundos entre a primeira e a segunda. Na verdade, no meio da fumaça, outros passageiros ainda estavam lutando pelas suas vidas. Após as comissárias saírem do avião, mais 4 passageiros desceram pelos escorregadores de escape da porta dianteira direita. Os últimos passageiros saíram às 18h32 e 32. Pode-se presumir que, com visibilidade degradada por causa da fumaça, com o pânico na cabine e o congestionamento no corredor, o comissário do compartimento traseiro não teve qualquer informação do que acontecia na parte dianteira da aeronave, incluindo os procedimentos de evacuação. O comissário do compartimento traseiro morreu no acidente e foi encontrado na parte de fora da porta 2 esquerda. Ele foi a única vítima fatal encontrada fora da aeronave. O braço de acionamento da porta 2 esquerda foi encontrado na posição manual, o que supõe que o comissário teria comandado a abertura da porta, mesmo com sinais de fogo do lado de fora. A
Às 18h33:07, o primeiro Shell saiu do avião pela janela direita da cabine de comando, descendo pela escada de cordas. A tripulação de cabine evacuou um total de 29 passageiros. Segundo a comissária-chefe, o procedimento seguiu até um momento em que a fumaça era tão espessa que a cabine de passageiros não era mais visível e que suas vidas estavam em risco. Às 18h36:12, o piloto em comando desceu pela porta dianteira direita por uma escada colocada pela equipe contra incêndio. Às 18h48:00, o fogo foi extinto. Essa foi a distribuição das lesões aos ocupantes, segundo a posição que ocupavam na aeronave. Em vermelho, ocupantes que sofreram lesões fatais; em amarelo, pessoas que sofreram lesões graves; e em verde, passageiros que sofreram lesões leves. As autópsias concluíram que, embora a maioria dos passageiros tenha respirado pelo menos um pouco de fumaça tóxica antes de morrer, a causa da morte em 40 dos 41 casos foi exposição direta às chamas. Os cálculos mostraram que depois que as janelas dos passageiros falharam, a temperatura na parte traseira da cabine teria excedido muito rapidamente 600 graus centígrados, fazendo com que os passageiros nessa área morressem queimados antes mesmo de terem chance de sucumbir à fumaça. Pelo menos 2 passageiros da fileira 17 foram encontrados ainda com cinto em seus próprios assentos, indicando que eles foram vencidos quase que instantaneamente. Um outro passageiro, no assento 17E, morreu por parada cardíaca. Ele foi a única vítima cuja causa da morte não foi listada como queimadura. Dada a velocidade com que o fogo invadiu a cabine, não seria possível salvar a todos. No entanto, um número desconhecido de passageiros foi encontrado empilhado entre as fileiras 6 e 10. Ao mesmo tempo, todos os passageiros originalmente sentados nessa área, exceto um, sobreviveram, indicando que essas vítimas haviam vindo de uma parte mais traseira da aeronave. O agrupamento de pessoas nesse local é consistente com um relato de testemunhas sobre um congestionamento atrás de um ou mais passageiros que estavam retirando suas bagagens dos compartimentos superiores. Além disso, essas vítimas já haviam deixado a zona de incêndio quando desmaiaram. Na verdade, as autópsias mostraram que eles estavam incapacitados por gases tóxicos enquanto tentavam sair e foram mortos pelo fogo enquanto estavam inconscientes no chão. Dada essa informação, é perfeitamente possível que alguns desses passageiros poderiam ter sobrevivido se outros passageiros não tivessem tentado recuperar suas bagagens dos compartimentos superiores. Após o acidente, houve uma reação de culpar esses passageiros que tentaram tirar suas bagagens. No entanto, uma pesquisa mostrou que quando pessoas não treinadas são colocadas inesperadamente em uma situação de emergência a bordo da aeronave, o cérebro de muitas pessoas reverte para aquelas ações conhecidas, que é se levantar, pegar suas malas e caminhar até a saída, como se nada estivesse errado. Essa tendência comportamental pode ser superada se os comissários de bordo ordenarem em voz alta e assertiva para que os passageiros deixem suas malas para trás e saiam imediatamente. Mas no voo 1492, a ordem de deixar as malas para trás não foi ouvida pela maioria dos passageiros, porque a comissária-chefe aparentemente não pressionou o botão do intercomunicador antes de fazer o anúncio da evacuação de emergência. Na opinião da investigação, essa falha pode ter ocorrido porque a tripulação de cabine estava habilitada em várias aeronaves ao mesmo tempo, mas os cheques de verificação de desempenho ocorriam em apenas um tipo de aeronave. Como resultado, 2 dos 3 comissários de bordo do voo 1492 não faziam seu cheque em um Sukhoi Superjet há mais de um ano, o que poderia ter resultado em uma degradação das habilidades durante a emergência. A investigação chegou às seguintes conclusões. O acidente foi causado pela aplicação descoordenada de comandos pelo piloto durante o arredondamento, durante o pouso e os diversos retornos do avião ao ar, através de comandos desproporcionais em arfagem e mantendo o side-stick no batente durante esses comandamentos. Também houve falha do piloto em comandar e manter a aeronave compensada durante o procedimento de aproximação para o pouso. Pelo aumento dramático do estresse psicoemocional do piloto em comando após a exposição da aeronave à descarga elétrica e a falha em manter uma pilotagem aceitável com fly-by-wire em modo direto, o que levou a uma tendência de realizar um pouso imediato e despreparado para realizar uma arremetida.
por uma avaliação incorreta da situação após o alarme de Go Around Wind Shear Ahead, e a não realização de uma arremetida, resultando em um encontro com microburst no início do arredondamento que afetou a trajetória da aeronave. Por uma mudança intencional de trajetória para baixo do glide slope após passar a altura de decisão do procedimento. Pelo comando de abertura do reversor do motor após a primeira quicada no solo, o que tornou impossível um procedimento de arremetida. Também contribuíram para o acidente a ineficácia dos programas de treinamento relativos à operação em modo direto dos sistemas de controle de voo e a falta de conhecimento e de habilidades dos tripulantes para operar nesse modo. A ineficácia do Sistema de Gerenciamento de Segurança da Companhia Aérea, SMS, em monitorar as habilidades dos pilotos, o que impediu a identificação dos erros comuns do piloto acidentado na operação do controle de arfagem pelo side stick na fase de aproximação e pouso. Um esforço de alguns passageiros em pegarem suas bagagens de mão durante a evacuação, retardando a saída de outros passageiros. E um erro da comissária-chefe no uso do intercomunicador de cabine, diminuindo a percepção dos passageiros sobre os procedimentos de evacuação de cabine. O relatório de investigação emitiu 49 recomendações de segurança de voo para diversas organizações de aviação relacionadas com treinamento de tripulação, registro de treinamento, avaliação psicológica dos tripulantes, certificação de aeronaves, requisitos contra a propagação de fogo dentro da fuselagem, uso de megafone na cabine, uso de equipamento de proteção contra fumaça, resistência estrutural de componentes e a resposta do serviço contra incêndio, entre outros. A Aeroflot, companhia operadora, decidiu acusar o fabricante, indicando que uma reversão para o modo direto deveria ter sido considerada uma falha perigosa em vez de uma falha maior, pois a degradação de desempenho em modo direto é significativa. A companhia argumentou que voar em modo direto é muito mais difícil para os pilotos regulares do que os pilotos de teste. No final das contas, ficou mais uma vez evidente que o sistema de aviação apoia sua segurança em uma série de camadas de proteção, desde a concepção do projeto, passando pela certificação, manutenção, requisitos de treinamento, padronização e operação. E que quando ocorre um acidente nessas dimensões, é porque várias camadas de proteção falharam simultaneamente. Nesse caso, 41 pessoas pagaram com suas vidas. Muito obrigado e bons voos!